próximo assunto é polígonos, página 155 até a página 163. Então, os polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Os polígonos se dividem em dois grupos, convexos e não convexos. Os polígonos possuem todos os lados iguais. Os polígonos que possuem todos os lados iguais, consequentemente, também possuem todos os ângulos iguais. E eles são chamados de polígonos regulares. Cada um dos polígonos vai ser nomeado, depois a gente vai ter a nomeação de cada um deles. Mas vamos ver agora os elementos de um polígono. Então, os polígonos possuem alguns elementos. Quais são eles? Essas bolinhas aqui, que vocês estão vendo aqui de azul, são chamadas de vértice, que é o encontro de dois lados. Aqui, HA e AB são dois lados. E o encontro deles dois está sendo essa bolinha aqui. Então, é chamado de vértice. Então, todos esses encontros aqui de dois lados são chamados de vértice. Os lados AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA são os lados. Essas partes, esses segmentos de retas são chamados de lados da figura, certo? Lados do polígono. Aqui também foi dado alguns exemplos de diagonais. Como essa figura é grande, ele tem outros diagonais. Mas aqui a gente só vai citar alguns. O que é diagonal? Diagonal é o encontro de dois vértices. Esse daqui não pode, né? Porque esse aqui é um lado. Mas, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, HB é outro exemplo de vértice. HC é outro exemplo de vértice que não está sendo citado aí. HD, HE, HF, todos esses são exemplos de diagonais, certo? Aí aqui tem outras diagonais que não estão sendo citadas, mas a priori a definição tem os dois vértices, o encontro deles dois é chamado de diagonal. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho as nomenclaturas dos polígonos. Então, dependendo de quantos lados o polígono tiver, ele tem a sua própria nomenclatura. Algumas delas são. Tenho três aqui, ó. Quando um polígono tiver três lados, é chamado de triângulo ou trilátero. 4 é quadrilátero. 5, se tiver 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Certo? Então, aqui são alguns exemplos de polígonos com seus determinados números de lados. Então, vamos ter os exemplos aqui, então vamos ver quais são esses polígonos e quais são os nomes deles. Então, eu tenho essa figura aqui. Quantos lados ele tem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Se tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Vamos lá. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados. Então, ele é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, octógono. 1, 2, 3. 3 lados, triângulo ou trilátero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados, heptágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados, eneágono. E tem outros exemplos que vocês podem pesquisar e vão ver em atividades, certo? Próximo. Aqui é para a gente descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, a gente tem um polígono, a gente sabe que o encontro de dois segmentos de reta ou semirretas gera um ângulo. E para a gente saber qual é o valor desse ângulo, a gente precisa fazer algumas contas. Aqui a gente tem a soma dos ângulos internos de um polígono. Como esses polígonos são regulares, existe uma fórmula que nos permite encontrar esses ângulos o mais rápido possível. Qual é essa fórmula? Então, aqui, ó. SI significa soma dos ângulos internos é igual a N menos 2. Mas, professora, quem é esse N? N é o número de lados de um polígono regular. N é o número de lados. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso aqui, N seria 6, porque o número de lados desse polígono é 6. Então, N sempre será o número de lados de um polígono, certo? Então, N menos 2 vezes 180.
Então, para a gente descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono, a gente precisa saber fazer esse cálculo aí. Professora, mas assim, para a gente saber essas coisas, para que serve saber essas coisas? Então, vamos lá. O triângulo, a gente já sabe quanto é a soma dos ângulos internos, porque a gente já viu. É 180 graus. O círculo, 360 graus, certo? Que o círculo não é um polígono. Outra figura, deixa eu ver, que a gente já sabe quadrado, 360 graus. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um para quadrado é 360 graus. Mas, para a gente saber aqui, outras figuras que a gente não está habituado a saber. Por exemplo, um polígono de 20 lados. Como é que a gente vai saber quanto é a soma dos ângulos internos? Para isso, foi gerada essa fórmula. Soma dos ângulos internos é igual a n, que é o número de lados, menos 2, vezes 180. Para calcular a soma de todos esses ângulos aqui. Quanto é a soma de todo mundo junto. Para eu descobrir quanto é que mede um só, aí eu vou pegar a soma deles todos, que der, e eu vou dividir pelo número de lados. Por exemplo, o quadrado, a soma dos ângulos internos é 360. E eu sei que o quadrado tem 4 lados. Para eu descobrir quanto é que mede um lado dele, eu pego 360 e divido por 4, que dá 90 graus. Então, cada ângulo dele de dentro mede 90 graus. Todo mundo junto dá 360, mas cada um dele é 90 graus. Certo? Vamos ver o próximo. Para, Jéssica. Tu já devia ter parado muito